Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Que alegria estarmos juntos. Eu vou antecipar os irmãos. Eu estou diagnosticado com uma pequena pneumonia. E eu fiquei muito resistente se eu viria hoje ou não. Mas o Dr. Fernando já olhou aqui reprovando. Consulta gratuita depois. Se der uma crisezinha assim de tosse, aí você intercede. Não é ambição do púlpito, mas que o Senhor nos conduza nessa noite. Amém, irmãos? E aí eu não sei se é falta de ventilação no pulmão, doutor. Consulta. Mas eu estou emotivo, estou chorando demais. Eu fui ler esse texto aqui e não conseguia terminar de ler, de tanto que eu chorava com esse texto que eu quero ler nessa noite. Quero crer que é a presença de Deus e não a minha enfermidade. Amém? Eu quero convidá-lo e convidá-la para o Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 4. E nós vamos olhar boa parte desse texto. Prometo me empenhar para trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 4, lerei do 1 até o 17, e depois no finalzinho nós faremos um salto para o 26 ao 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar toda a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho, terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, se quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu jamais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Um salto aqui, porque ela vai entrar com um conceito teológico sobre o lugar da adoração. Ela desvirtua a conversa. Nós vamos lembrar aqui na pregação, versículo 26 ao 30. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse: aqueles homens
Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Amém, irmãos? Deixe a sua Bíblia aberta. O ambiente que nós estamos aqui, nessa porção, o que está acontecendo aqui, irmãos? Nessa porção que o amigo de João, de Jesus, está escrevendo, João, é que Jesus é maior do que tudo que está acontecendo neste momento. Jesus é mais importante, a fama já correu entre os povos. Jesus é mais importante que João Batista. João Batista é o último profeta, é o homem temido, respeitado. O imperador, o governador, os homens políticos sabem do poder de João Batista. João Batista está anunciando Jesus, e Jesus está maior do que aquilo que as pessoas estão colocando os olhos. No capítulo 3, Nicodemos vai conversar com Jesus, um homem importante do templo. A fama de Jesus está grande, e Jesus está afamado pelas pessoas, mas tem uma coisa que João está dizendo aqui, que apesar da grandiosidade já material de Jesus, o capital social de Jesus, entende o que eu falo? Irmãos, nós gastamos muita energia para sermos reconhecidos na multidão. Pela manhã nós falávamos isso. Nós queremos reconhecimento de tudo que fazemos, de tudo que prestamos conta, de tudo que colocamos as mãos. Nós queremos que as pessoas reconheçam que está bem feito, que está organizado. Não tem coisa mais desconfortável do que você fazer algo e alguém olhar para você e fazer: já teve essa experiência? Normalmente a gente já se antecipa. As donas de casa, quando fazem os seus cafés, os seus bolos, falam: ai, errei um pouquinho no açúcar. A gente já vai tentando dar uma desculpinha, vai que não aceita, vai que as pessoas não aceitam aquilo que eu estou fazendo. A gente já, os irmãos não têm a ideia de como eu tenho dificuldade às vezes de falar das coisas que eu faço. Esses dias eu fui entregar uns livros por aí, falei: um livrinho aí, vê aí, porque a gente quer, mas a gente tem medo de não acontecer. Tudo bem? Uma segunda coisa que está aqui diante dos nossos olhos é que nós estamos às vezes verificando as coisas. Então o pastor vai pregar, já começa falando: estou com pneumonia, se tiver ruim é culpa do pulmão, porque a gente fica. E uma segunda coisa que está aqui, eu não sei você, mas normalmente nós queremos que a coisa seja diagnosticada, revelada, trazida à tona para a gente já resolver o problema. O carro está com barulho, a gente quer. Aí o mecânico, quando fala para você assim: precisa deixar aí, precisa olhar, avaliar, e a gente já fica preocupado. Ixi, vai ficar caro. Meu Deus, eu não sei nem identificar o barulho. A gente quer logo que se revele. E o que está acontecendo aqui, nesse ambiente, é que o evangelista João está dizendo duas coisas para a gente. Primeiro, que Jesus estava com uma fama que nem era dele, ele nem batizava. As pessoas começaram a falar tanto, dar tanto valor para o que Jesus estava fazendo, não porque era realmente feito, mas as pessoas começaram a colocar crédito em algumas coisas, e eram os apóstolos, eram os discípulos de Jesus que estavam batizando. Mas tem duas coisas que o João está dizendo. Primeiro, que era necessário ir até a Samaria, e a segunda coisa vai dizer que Jesus estava cansado. Jesus se cansa. Jesus, o homem, se cansa, o nosso corpo se cansa, e a gente vai nessa luta, nessa busca por aceitações, nessa busca por sermos amados, por querermos ter efeito. E aí, irmãos, isso é tão verdadeiro que hoje a grande busca das pessoas não é mais ganhar 1 milhão de reais do Big Brother, é ganhar seguidor no Instagram, porque isso vai dar dinheiro. São os memes, são as pessoas. Quanto mais influência você tiver numa rede digital, virtual, isso vai dar dinheiro na sua conta.
E aí, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta constatação de que nós estamos invariavelmente nos cansando e tentando ter um pouco de respaldo, reciprocidade das pessoas, é diante disso que eu queria falar duas coisas nessa noite. A primeira é que quando Jesus se revela para você, Ele quer te restaurar. Amém, igreja? Jesus se revela. Amém? A gente já vai entender o que é esse Jesus se revelar. Mas eu queria que você entendesse que Jesus, assim como nós, o autor de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque Ele passou pelo que nós passamos. Jesus se cansou, Jesus teve seus desgastes emocionais, seus desgastes físicos, Jesus teve seus anseios, e é isso que eu quero que você registre no seu coração, porque talvez você esteja cansado, e porque você está tão cansado, você não consegue mais ver a revelação de Jesus, não consegue mais ver o agir de Deus, não consegue mais entender o que nós cantamos lindamente aqui. O amor de Deus é rico em benefícios, o amor de Deus nos envolve, o amor de Deus está cuidando, curando, tratando das nossas almas. Amém, igreja? Só que talvez por causa do nosso cansaço, talvez por causa da nossa busca pessoal, personalizada, nós começamos a não entender isso. E eu quero então ir para duas coisas que está me chamando muita atenção essa semana. A primeira é o versículo 12 e versículo 13. Na verdade, começa aqui no versículo 10. Versículo 10, Jesus está se apresentando para a mulher samaritana. Irmãos, os apóstolos estão ansiosos. Os apóstolos estão aqui querendo saber quando é que Ele vai poder dar aquela grande notícia. Já teve que esperar o tempo certo para dar uma boa notícia? É ruim, gente. Você quer contar a novidade. A Maitê fez aniversário ontem, ela passou a semana inteira falando: é meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário. Nessa busca pela boa notícia, os apóstolos estão esperando um sinal de Jesus. Os apóstolos estão falando: e aí, Jesus, quando é o tempo? Quando é que a gente vai poder celebrar? Quando é que a gente vai pegar o diagnóstico e ver e resolver a vida? E quando é que é o tempo de cantar, Jesus? Quando é o tempo de celebrar? Quando é o tempo de dizer assim: eis que as coisas velhas ficaram para trás? Você está nessa expectativa? Quando é que você olha assim e fala: puxa, eu olho para os meus estudos e falo: 2023, se nenhuma perturbação tocar meu coração, acabou, não vou estudar mais, acabou, chega de escola. Esse é só no púlpito, porque depois eu não sei o que acontece. Sozinho no escritório, com a tela de computador, eu falo: será que não tem mais um curso? Meus irmãos, Jesus está tentando cuidar dos seus e dizendo: não se canse fora do tempo, não se estresse fora do tempo. E aí Jesus chega, é necessário ir para Samaria. Jesus já está cansado, a fama já correu, e as pessoas estão falando: e aí, Jesus, quando é que a gente vai tomar o poder? Quando é que a gente vai resolver? E aí, meu irmão, minha irmã, talvez seja essa a sua preocupação. Quando é, Senhor, que aquela resposta de oração virá, que eu vou poder testificar, me alegrar e o tempo de tristeza passar? E aí Jesus então vai dizer para mim e para você, no versículo 10, Jesus chega para a mulher e fala: me dá um pouco de água. E a mulher fala: você sabe que você não pode pedir água para mim? E aí Jesus olha para a mulher e fala: se você soubesse quem sou eu, você é que pedir água para mim. E a mulher olha para Jesus e fala assim: ué, se você tem seu próprio manancial de águas, se você tem o seu próprio local de abastecimento, por que você está me pedindo água? O poço é fundo, você não tem corda, que papo é esse? E essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã. Esse lugar
que tem assolado o seu coração, esse lugar que você fica esperando, aguardando, para dizer, é deste lugar que eu quero testificar. Você tem esse lugar? Você tem um motivo de oração que você fala assim, ó, é sobre isso aqui que eu vou balizar a minha vida? Por longos anos, 10 anos, a paternidade, a maternidade, as duas filhas eram este lugar na minha casa. Eu dizia, quando Deus me der filhos, eu vou falar da grande bênção de Deus. O que é que você está aguardando para dizer, chegou o tempo de celebrar? Jesus está dizendo que é nesse lugar que Ele está dialogando com você, porque às vezes o cansaço, o anseio, o medo, a insegurança faz com que você fique nessa discussão com Jesus. A mulher começa a olhar para Jesus e falar, você não tem como tirar, você não tem como resolver, você não tem como solucionar. E às vezes, irmãos, é na revelação, o nosso Deus, o nosso Jesus, fiel companheiro que quer andar conosco dia a dia. Amém, igreja? Jesus caminha com os seus, mesmo cansado neste episódio. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter paciência e verificar o que é que Jesus está revelando nesse processo de cansaço. O que é que Jesus está pedindo para você entregar, que você fica resistente? O que é que Jesus está falando com você, que você fala, não tem mais jeito, não tem como. Jesus quer revelar o seu grande amor, o seu grande poder. E eu queria dizer para você que talvez não aconteceu ainda, ou porque você está nessa busca por aceitação, ou porque você está tão cansado que não consegue mais entregar aquilo que era para Jesus resolver. Tudo bem, igreja? Queria dizer para você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu coração para você entender. Jesus está se revelando para você. Amém? Pastor, eu não sei como é isso. Pois é, irmão, e aí você precisa pedir para Deus abrir os olhos espirituais, abrir os olhos do seu coração. Amém, igreja? Essa é a primeira aplicação, porque a mulher está aqui diante de Jesus, a mulher está aqui num diálogo com Jesus, a fama de Jesus é grandiosa. João está dizendo, mas não é nem Jesus que está batizando, não é nada disso, e a mulher não conhece Jesus, e a mulher está ali, e Jesus está dizendo, o que é que você pode fazer, o que é que você pode fazer nessa noite? Amém, irmãos? Tudo bem, igreja? O que é que Jesus está revelando para você? Pastor, eu não sei. Então temos um problema aqui para resolvermos, irmãos. Precisamos orar até Jesus entrar nessa guerra com a gente, até Jesus sondar o nosso coração, até Jesus dizer, e aí, como é que a gente vai resolver essa questão? Amém, irmãos? Jesus se revela neste lugar fugidio. Jesus se revela nesse lugar que você acha que Ele não está mais. Os irmãos entenderam? Sim ou não? Qual é o lugar que você já não tem mais esperança? Qual é o lugar que você acha que Jesus não consegue mais resolver? Sabe aquela coisa, lavei minhas mãos, que seja a vontade de Deus. E quando a gente fala que é a vontade de Deus, é que a gente acha que é a pior. Que lugar é esse? Eu quero avançar no texto, mas eu só quero avançar no texto se você parar um minutinho aí e refletir, porque Jesus está se revelando para você. Só que a gente não consegue parar, a gente não consegue ficar calmo, a gente não consegue respirar e olhar e dizer, Senhor, o que é que o Senhor está mostrando para mim? Por que eu sou tão cabeça dura? Por que eu sou tão teimoso? Por que não faz sentido na minha cabeça? Por que não faz sentido algumas coisas? Por que as coisas não mudam de lugar? Por que parece que vai, mas não vai? Por que trava? Será que eu preciso de outra igreja, de oração forte? Será que eu preciso de talismã? Será que eu preciso consultar especialistas variados de formas de almas, emoções, remédios? Tudo bem, igreja? Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, Cristo Jesus
é o Logos, o Deus vivo. Não existe nada que não foi feito, não existe nada que exista que não tenha o poder de Jesus. Todo o poder pertence a Jesus. Sabe o que nós cantamos aqui? Que Ele deixou os céus para vir andar conosco. Então Jesus está em todas as coisas, em todas as situações, em todas as situações. Por que é que a gente não consegue ver essa revelação? Por que a gente às vezes até vê diabo onde está Jesus? E a mulher está ali beligerante com Jesus, dizendo, e ela está tão amargurada, tão agoniada. E isso o texto vai mostrar, porque Jesus vai chamar o problema da mulher. A mulher está reagindo com Jesus, dizendo com Jesus. Jesus está perguntando, por que você vem aqui à hora sexta, que é meio-dia? Por que você não vem junto com as outras mulheres de manhã? Por que você vem sempre sozinha? Por que você está se isolando? Por que você não quer ser visto com os outros? Por que você vai se afastando? Por que você vai enchendo o seu coração daquilo que não é a revelação de Jesus? Por que é que você está optando pelo isolamento? Por que é que você está optando pelo quarto? Por que é que você está optando por não querer ver a revelação de Jesus? E a mulher está olhando para Jesus amargurada e dando respostinhas para Jesus. Sabe quando é que a gente está fugindo da revelação? Quando nós temos esse síndrome de Adão, de Eva. Deus te chamando, vem para a luz, vem falar, vamos chorar, vamos sentir a presença, vamos chorar, mas a gente acha que o problema é o outro, a gente acha que a culpa é do outro, a gente acha que não está sendo cuidado, porque ninguém cuida de mim, porque eu não tenho um psicólogo, eu não tenho um médico, eu não tenho um pastor, eu não tenho amigos, eu não tenho família, e o nosso coração vai se enchendo, e Jesus está dizendo, eu preciso me revelar a você, eu estou nesse lugar que você acha que eu não estou, amém, igreja? Jesus está se revelando. É o ponto alto da intimidade do Senhor Deus com os homens. Deus quer ter relacionamento, intimidade, mas a gente enche o coração dessas preocupações. E a mulher fala, o Senhor é maior do que Jacó? Ela começa com uma discussão teológica, e aí Jesus acalma o coração da mulher, tocando exatamente no ponto que é nevrálgico para essa mulher, no ponto que é desconfortável. Jesus quer tocar naquilo que é desconfortável no seu coração nessa noite. Amém? Então fica aí, segura no banco. Se der um negócio do ser, porque Jesus está se revelando, então fica quieto. A eleição, Jesus já sabe quem ganhou, Renato fez isso no começo do culto, já sabe como serão os próximos 4 anos, Jesus já sabe quantos fios de cabelo vai cair da sua cabeça o ano que vem, o tanto de barba branca que vai, não adianta você comprar pintura, é sobre isso que nós estamos falando, irmãos, irmãs. E eu vou avançar na segunda coisa, mas o que eu queria que você entendesse, porque aqui no versículo 16, a mulher fala, então me dá dessa água, então me dá essa revelação, então mostra, eu quero ver. E aí Jesus fala, tá bom, vai lá chamar seu marido. Jesus está dizendo, vai lá, pega o problema e traz aqui. Tudo bem, igreja? Está muito metafórico isso. Qual é o problema que está no seu coração, que Jesus está dizendo, traz aqui para mim, que eu quero revelar. E aqui, meus irmãos, antes de avançar, eu queria dizer para você que a revelação que transforma, ela constrange. Amém? Amém, irmãos? A revelação que transforma, constrange. Jesus vai olhar no teu olho e vai dizer, está mentindo. Jesus vai olhar no teu olho e vai dizer, está de safadeza, está com preguiça, está com conversinha, está com desculpinha. A revelação de Jesus faz a gente ficar constrangido. Cadê o teu marido? E você sabe dessa história. E aí, meus irmãos, a mulher realmente, ela fica tão constrangida, tão consternada, que ela vai do versículo 19 até o versículo 25, começando uma conversa, tergiversando, falando de outras coisas, dizendo do lugar da adoração, de como se deve adorar. Você já teve essa situação? Para mim é muito comum. Às vezes eu vou no confronto e eu digo, precisamos resolver isso. Aí a pessoa fala, nossa, um carro azul. Eu falo, mas o que tem a ver o carro azul?
conversando sério. Maitê, você está mentindo, filha? Não, papai, eu já escovei o dente. Filha, eu não quero te constranger, mas dá para saber que não escovou o dente. Papai, eu já escovei o dente. Desde os 2 anos de idade eu escovo o dente. Falei, não, filha, é hoje. É claro, filha, faz muitos anos que você escova o dente, mas eu quero saber agora. E a gente vai tergiversando, a gente vai fazendo, vai dando jeitinhos. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não fuja da revelação. Deus está olhando os princípios do seu coração. Ah, pastor, eu queria mudar a carreira, porque eu mudando a carreira, eu vou abençoar mais pessoas. Fala, peraí, mas isso aí é porque você está com crise de escolhas? Ou porque você quer ser uma pessoa mais abençoadora mesmo? Porque precisa dessa condição para ser mais abençoador? Por que você está querendo? Você está querendo dissuadir Deus? Você está querendo barganhar? E a mulher começa com essa conversa dizendo, chegou os verdadeiros adoradores, e aí Jesus fala, então tá bom, então vamos lá, vamos para o constrangimento. E é a segunda coisa que eu queria dizer para você, porque Jesus está dizendo nessa noite, quando Ele revela, quando Ele mostra, quando Ele dá o raio-x, quando Ele dá o panorama, Ele diz, agora você já sabe onde está o problema, você já sabe o prognóstico, agora é só resolver. Só que nós, e aí a palavra de Deus, e aqui nesse evangelho aparece 2 opções, pneuma ou sarcós, corpo, alma, espírito, vida, o que é que você escolhe alimentar? E a mulher começa a falar de Jesus, para Jesus, de materialidades. Porque se eu tivesse isso, como eu seria feliz se fosse assim? Se eu tivesse o meu apartamento todo planejado, eu não ia ter problema, eu ia ser feliz. E o Feng Shui da minha casa, Feng Shui, eu nem sei o que é isso aí, mas tem gente que vem com essas conversas, da energia, do lugar, das coisas. E Jesus está dizendo, a revelação está posta. E eu quero ir para 2 coisas finais do texto, mas antes de ir para essas 2 coisas finais, não sei se está claro no seu coração, mas o que é que Jesus está te constrangendo? Quais são os argumentos? Quais são as preocupações que te travam? Aos coachings, qual é a tua crença limitante? Desculpa aí, né, se alguém gosta disso, mas o que Jesus está dizendo é que Ele é revelador e estar perto de Jesus é sentir a graça. De manhã a gente estava falando sobre isso. É Deus dizendo, eu tenho todo o poder, todo o poder. Os infernos, os demônios, as trevas, poderes, autoridades, reis, são constituídos por Jesus. E Ele está dizendo que Ele tem o controle. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem as coisas aqui que me faz chorar. Você está sendo uma pessoa mais espiritual ou você está sendo uma pessoa mais carnal? Você é uma pessoa mais religiosa ou você é uma pessoa mais automatizada? Você vai fazendo as coisas, pastor, eu oro o tempo todo, mas quando você ora, quando você lê a Bíblia, você se sente constrangido. O que é que... Não, pastor, nunca sinto que preciso melhorar nada. Eu tenho uma notícia meio estranha para te dar. Porque nós estamos num processo de santificação. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, igreja? Amém? Jesus está se revelando a você nessa hora? Sim ou não? Tem alguma coisa aí no seu coração? Porque se não tem, a gente não precisa ir para o segundo momento da pregação, que é Jesus restaurador. Jesus vai restaurar, Jesus vai transformar, Jesus vai modificar. E eu acho lindo isso, porque aí a mulher começa a falar de conceitos teológicos, conceitos filosóficos, e ela fala, se viesse o Messias, se viesse a promoção, se viesse o dinheiro, se viesse aquela PLR, se eu ganhasse aquele prêmio, se eu batesse aquela meta, se eu fizesse aquela cirurgia,
Ah, se eu conseguisse melhorar os meus idiomas, se eu tivesse mais um certificado. E Jesus está dizendo, você já tem. Você já tem. Aquilo que você está dizendo que é condição, se é condição, Ele vai dar. Amém, igreja? É condição, é isso que você precisa para avançar no reino, então Jesus vai dar. Agora, se for desculpa, infelizmente, é mais uma desculpa. E aí vem a resposta de Jesus, versículo 26. Eu sou o que falo contigo. Irmãos, essa revelação aqui é tão poderosa, que os apóstolos estavam esperando por essa notícia. Jesus disse, quando vocês verem eu arrolando para mim, quando eu disser, porque João começa dizendo assim, as pessoas falavam que Jesus estava importante, as pessoas diziam que Jesus batizava, mas quando Jesus se revelar e disser, eu sou o que falo com você, aí tem que ter mudança, aí tem que ter restauração, aí tem que ter transformação. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho vontade de pular e chorar e ficar, porque quando Jesus fala, Marcos, eu já entendi, filho, e eu sou a solução. Ah, pastor, mas o meu marido, eu restauro ele, quer? Ah, mas o meu filho, eu restauro, quer? Ah, mas o meu trabalho, eu transformo, quer? E aí, meu irmão, eu não sei como você reage a essa provocação de Jesus. Eu sou a solução. A gente treme. E neste ponto chegaram os discípulos, versículo 27, e se admiraram de que ele estava falando com a mulher, e a mulher deixou o seu cântaro, e os caras não quiseram nem saber o que Jesus estava falando com a mulher. Jesus simplesmente é abordado pelos discípulos, e os discípulos olhando para Jesus, estava falando o que com a mulher? E a mulher simplesmente, versículo 29, sai correndo dizendo, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo o que tenho feito. Foi o suficiente. Jesus só revelou para aquela mulher tudo o que ela tinha feito. Foi o suficiente, irmão. Foi o suficiente para Deus restaurar a Samaria. Para os apóstolos olharem e dizer, chegou o tempo, porque João vai dizer no versículo 31 em diante, vai dizer, chegou o tempo, Jesus começa a falar, eu tenho uma comida, uma coisa linda, maravilhosa, que é posto para vocês, chegou o tempo, os campos estão fartos, vamos colher, chegou o tempo de restaurar, amém, igreja? Se você chegou à conclusão nessa noite que tem algo que precisa ser transformado, Jesus está dizendo que Ele pode restaurar. E se Ele pode restaurar, chegou o tempo de sair por aí cantando, gritando e dizendo, Jesus mostrou para mim tudo o que eu tenho feito. Eu sou um mentiroso, eu sou um cara ignorante, eu sou um nervosinho no trânsito, mas Jesus mostrou, então Ele vai restaurar. Se você não chegou a essa conclusão, então que o Senhor revele a nós. O que é que Jesus está mostrando para você na sua personalidade, na sua fé, na sua perspectiva do reino? Se Jesus mostrou nessa noite, então Ele vai restaurar, e essa é a máxima, essa é a beleza. A mulher olha e fala, deixa o cântaro, eu quero é correr para a minha cidade, eu vou dizer para a minha família, e eu queria dizer para você nessa noite, chegou o tempo, é com você, não é com outro, não é com outro ministério, não é com outra pessoa, não é com outro profissional, é com você. Amém, igreja? Amém. Chegou o tempo da restauração. Paremos de procrastinar. Chegou o tempo de dizer que os campos estão floridos. Chegou o tempo de celebrar o Deus da nossa salvação, de trazer os dízimos às casas do Senhor, não pelo dinheiro, mas é porque Deus está dando tanto, que a gente quer ser abençoador. Esse é o tempo, esse é o exercício da fé, de sair por aí dizendo e gritando, e quando você entrar no banheiro ali para fazer algo que não é tão legal, você vai ver Deus te abençoando, é esse o Espírito. Você vai fazer xixi, desculpa aqui, ser tão baixo,
mas você está fazendo xixi, e você está falando, meu Deus, coisa linda, né? Tem mármore aqui, tem espelho, e ainda falta coisinha. É isso que Jesus está falando. Você vai tomar um chá ali atrás, e Jesus falando, olha, chegou o tempo. E eu queria dizer para a igreja, em nome de Jesus, estamos no mês da reforma. Até que Cristo Jesus volte, nós precisamos experimentar. E saíram pela cidade e vieram a ter com Ele. Chegou o tempo de sarar, irmãos. Amém, igreja? Amém. Chegou o tempo de trocar o luto pelas vestes de alegria. Os psicólogos querem dar um tempo, são 6 meses, 2 anos, para cada 7 anos vivo. Para com essas contas, em nome de Jesus, e diz, Senhor, eu quero carregar no coração aquilo que me dá esperança. Jesus pode restaurar, só Ele pode restaurar. Chegou o tempo de colher. Amém, irmãos? Tempo de colher. Que Deus derrame essa revelação no meu e no seu coração. Jesus que revela, só revela o que vai restaurar. Pastor, mas isso aqui é para o meu filho. Não. Então você ainda não chegou no tempo de restaurar. Eu queria que nós nos preparássemos para a ceia do Senhor. E eu queria dizer em nome de Jesus, erga os teus olhos e veja. Jesus está se revelando para a mulher samaritana. E eu falo com muita autoridade. Eu sei o que Deus está fazendo. É notório, é incontável. É algo esplendoroso. É mais do que maior do que penetrou no coração humano. Não é frase de efeito. Só que tem gente que vai se cansando. Tem gente que não consegue. Tem gente que gosta dos problemas. Se eu abrir mão desse problema, eu não tenho mais nada para ser aceito. Em nome de Jesus, que esse espírito de ressentimento, de rejeição, essa coisa que fica querendo, seja restaurado pela presença gloriosa de Jesus. Queria convidar você para baixar a sua cabeça, o coral, como temos feito. Vai cantar uma canção, nos convidando para a ceia do Senhor. Se puder chamar as crianças para descerem. A canção é comum, você conhece, de joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, é um convite do Senhor, a ceia do Senhor. E eu vou pedir para o presbítero Renato, que está conduzindo o culto, juntamente do pastor Landim, enquanto o coral canta essa canção, para que vocês já deixem a mesa mais disponível, sem as fitas, para a gente depois, quando chamar os presbíteros, estarmos mais organizados. É o tempo das crianças chegarem. E a igreja pede para Jesus, enquanto cantamos, para que Jesus revele aquilo que de fato precisa ser restaurado. E Ele vai restaurar. Vinde ver o homem que falou tudo que eu tenho feito. Jesus sabe por onde você anda. Jesus sabe o que você acessa. Jesus sabe o que você guarda no coração e na alma. E só Ele pode restaurar.